Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para analisar os assuntos que marcam a atualidade nacional e para o dia de hoje elegemos 4 temas e vamos destacar a questão do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que o candidato da Frelimo usou indevidamente a sua imagem. Isto possivelmente surge após a crítica da Renamo, que fez recentemente após o encontro de Daniel Chapo e presidente português. Também temos como tema a questão da sociedade civil que submeteu uma queixa no Conselho Constitucional contra o presidente da República, Filipe Nyusi, por causa da questão de estar a exercer a liderança do país e igualmente a liderança do Partido Frelimo, sendo esta uma instituição privada. A Constituição prevê que qualquer presidente da República que no exercício das suas funções deve se abster de exercer qualquer cargo privado. Também vamos analisar um pouco sobre a questão da Ruanda e França, que vão construir uma central de energia solar em Cabo Delgado. Vamos tentar analisar um pouco sobre essa questão de boa-fé de França e Ruanda em Cabo Delgado e também vamos percorrer um pouco sobre a questão dos professores que denunciam a compra de 160 viaturas para os diretores distritais. E para nos ajudar a analisar estes pontos, contamos neste preciso momento com a presença do meu lado direito, Camilo da Silva, que é da Frelimo, do meu lado esquerdo, Gerson da Silva, jurista e ativista social. É com este que vamos analisar esses pontos. E para já vamos começar com os temas com o tema relativamente à questão da sociedade civil que submeteu uma queixa no Conselho Constitucional contra a Filipe Nyusi. É algo inédito no país a acontecer pela primeira vez. Há grupo de sociedade civil, também um procurador que está que faz parte deste grupo, que intentou uma ação no Conselho Constitucional a impugnar possivelmente os atos, ou melhor, a questão de estar a exercer os 2 cargos, o Filipe Nyusi enquanto Presidente da República e no Partido Frelimo. Gerson da Silva, vou começar consigo também, uma pessoa que acompanhou certamente este debate e está a decorrer na sociedade moçambicana. A sua análise é uma ação contra o Presidente da República pela primeira vez, estamos a assistir a esta situação. A primeira questão, como é que ela diz este processo que foi submetido no Conselho Constitucional e só por vista a relevância jurídica? Como é que olha? Bem, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Queria endereçar os cumprimentos ao meu colega painelista, a si, Maranguenha, e a toda a vasta equipe da FTV. Bem, eu tenho dito que o Estado de Direito Democrático é um processo contínuo e hoje não podemos ter uma análise superficial ignorando certos pilares. Eu vou me recorrer a uma frase da antiga primeira-dama de Moçambique, a Graça Machel, dizia que a Frelimo, com a introdução de muitas universidades, estaria de certa forma a dar o tiro no seu próprio pé. Fim da citação. Olha, meus irmãos, o Moçambique de hoje não é o Moçambique de 75. O contexto e as dinâmicas sociais, sobretudo o aparecimento de muitas muitas faculdades de direito. Sim. Isto são indicadores mais do que suficientes de uma evolução social, jurídica, sem pôr de lado os pilares que sustentam a nossa sociedade no geral. É preciso nós referirmos que hoje existe uma espécie de uma transferência de poderes, não só de uma geração para outra, mas também Moçambique está a perder o que nós chamaríamos dos poderes concentrados aos generais. Há uns anos nós notávamos que os poderes eram severamente controlados pelos generais, faço o termo, e hoje notamos que há uma transferência de poderes para os acadêmicos. É verdade, é de uma forma gradual, tudo é um processo,
e já começamos a ter indicadores sociais. Está aí um procurador que muito tem o meu respeito, aliás, só para lembrar que o mesmo procurador teve a iniciativa no ano passado de mover um processo administrativo contra o governo de suspensão da eficácia real, faço o termo, sobre a tabela única salarial única, TSU, que apresentou seus argumentos. Ou seja, é um procurador que não olha o Estado, não desenvolveu nenhum tipo de bloqueio, ou seja, na qualidade de procurador, porque nós sabemos que os procuradores são guardiões da legalidade, é de lei, e não só, uma das atribuições é necessariamente a fiscalização da própria lei. Então, está no seu exercício das suas funções e dá a cara porque está a defender algo concreto. Ainda vou um bocadinho mais longe. Atendendo e considerando que o Presidente da República é o alto magistrado da nação, e os outros magistrados, por inerência ou pela carreira, como juízes, procuradores, entre outros, juízes do Tribunal Constitucional, magistrados do Tribunal Administrativo, esses estão estreitamente vinculados, ou seja, tem um Conselho Superior que faz a gestão dos procedimentos administrativos, em caso de violação deles, e eles mesmos, os próprios magistrados, são os primeiros a cumprirem com a lei, ou seja, sabe-se que a profissão dos magistrados é incompatível com qualquer outra profissão, salvo os casos que a lei admitir, que é da docência e de investigação, mas também com uma prévia autorização do Conselho Superior da Magistratura. Se o magistrado é o subalterno do alto magistrado da nação e cumpre com as suas com as imposições legais, por que o Presidente da República, que é o alto magistrado da nação, não pode fazer o mesmo? Alguém está acima da lei neste país? Todos nós devemos cumprir a lei. A lei é de domínio público. A lei não dá espaço para negociação. Uma lei, uma vez aprovada, todos são obrigados a cumprir, independentemente da sua posição social. Me parece que aqui em Moçambique ainda volto sempre a estaca zero. Esta situação de termos alguns cargos indicados por confiança política, como o Procurador-Geral da República, o Presidente do Tribunal Constitucional, entre outros presidentes, é que condiciona para um grupo de pessoas o cumprimento de certas leis. Mas o caminho é para lá. O Moçambique de hoje não é o Moçambique de 10 anos, o Moçambique de 10 anos não é o Moçambique de 20 anos, portanto, há uma espécie de evolução social e jurídica. Eu queria aproveitar a ocasião para apresentar o meu reconhecimento publicamente ao procurador. Eu acredito que está mais do que no seu direito como cidadão, primeiro, e segundo, como procurador, guardião da legalidade, de exercer este direito que muito dos nossos nós como moçambicanos não tivemos a iniciativa de o fazer. Ou seja, em Moçambique hoje eu costumo designar que existem 30 milhões de cidadãos mais 14, porque as pessoas que tiveram a iniciativa foram 14 moçambicanos. Então, aos 14 moçambicanos, vai os meus parabéns. Eu não tive conhecimento, infelizmente não foi tornado público a petição. Também iria me juntar porque é uma causa nobre. Presidente da República é Presidente da República, é Presidente de todos os moçambicanos. Não podemos ter o risco de ter um Presidente da República a ser o presidente de alguns e não dos outros. Ou seja, enquanto tivermos um presidente da República vindo de um partido político, deverá, de certa forma, renunciar. Agora, há uma suspeita no meio de tudo isso. Parece que, posso estar enganado, existiram algumas manobras do atual presidente, faço o termo, pelo menos o que se diz no senso comum ou nas redes sociais, uma tentativa de terceiro mandato falhado, entre outros. Se calhar agora pode ter visto uma oportunidade também, não estou com isso a assumir que tenha acontecido, de continuar a dirigir o país pela via do partido. Mas é só uma suspeita. A verdade é que os fatos concretos que nós temos são esses. 14 moçambicanos tiveram a iniciativa, dentre eles, um é procurador, tiveram a iniciativa de submeter uma petição
junto ao Conselho Constitucional a reivindicar uma violação de um direito que, de certa forma, incomoda a todos. Muito obrigado, Gerson da Silva. Ver, vamos, qual vai ser o posicionamento do Conselho Constitucional relativamente a esta petição. O Conselho Constitucional tem mesmo a vocação de verificação da legalidade da Constituição da República no país. Na verdade, Camilo da Silva, estamos numa análise em que olhamos para a própria Constituição. A Constituição, formalmente, ela é muito linda, mas materialmente vamos encontrar em algum momento alguns choques relativamente a este artigo que está sendo invocado aqui pelos grupos de sociedade civil que submetem uma petição e que pede ao Conselho Constitucional que possa, de alguma forma, verificar a legalidade do Presidente da República, que ele é o alto magistrado da nação por excelência. Camilo, como resolver essa questão? Temos, por outro lado, a Constituição, que diz uma coisa, mas temos o lado material, que o Presidente da República, até então é a Frelimo que governa esse país, não tendo o controle do partido, poderá ter a dificuldade de governar o próprio país. Mas a Constituição diz que não. O Presidente da República não deve dirigir uma instituição privada. Mas se o Presidente da República não ter o domínio do partido, o controle do partido, quer dizer, estará numa espécie, permita-me, terá imensas dificuldades de poder governar na sua totalidade, porque ele não terá o poder de nada. Só terá a presidência para cumprir ordens. Só do ponto de vista material, esta coabitação é necessária para a sobrevivência do presidente. Mas do ponto de vista formal, refere à lei. Como é que analisa essa questão? De que forma podemos arranjar uma saída para acomodar a lei? Ou aceitar o que a lei diz? Muito boa noite, Mário. E indo para o seu ponto prévio. Obrigado. Muito boa noite, Mário. Boa noite, Gerson. Boa noite, telespectadores que nos acompanham todos os domingos a esta hora. Mário, antes de eu ir diretamente ao assunto, esse tema é muito pertinente, da forma como tu usaste, mas eu ia pedir aqui uns 5 minutos para eu poder... Nós tivemos aqui na semana passada um tema que me inquietou porque me apanhou-me assim, sem bases para poder contrapor. Enquanto que o meu colega, que devia estar aqui até, eu estava a rezar para que ele viesse hoje, o deputado Muxanga, que trazia toda a documentação da construtora do Mondego, por causa desta questão da CTA. Depois, ao longo da semana, fomos vendo, eu li na carta em que, por exemplo, já dizia que o edifício da CTA estava interdito e não sei o quê. Eu tomei a liberdade de ir ao CTA para também poder ouvir a versão da própria CTA e tentar ver aquilo que o deputado Muxanga trazia. A CTA está a funcionar, curiosamente, em pleno. Fui recebido por uma senhora lá e está a funcionar. E depois estive com o diretor executivo, que é o Eduardo Sengo. E ele, pronto, esclareceu-me algumas coisas que, de certa forma, eu acho que esta roupa suja devia ter sido lavada em casa. Porque começou mal, não é? Começou com uma bolada. Infelizmente, a pessoa que começou com este processo já não está entre nós, mas devia estar para poder responder a esta questão face àquilo que eu tenho em minhas mãos. Este processo começou em 2016, numa conversa entre o falecido Rogério Manuel e depois com o Manuel Pereira, que é da construtora do Mondego, e eles acertaram terem a casa do empreiteiro, isso tudo que a gente soube aqui com o Muxanga. Mas, no entanto, antes de assinar o contrato, o CTA, através do falecido Rogério Manuel, efetuou um pagamento, sem ter o contrato, sem ter nada. O contrato só vem a ser celebrado em 2017. Mas, em 2016, a custódia do Mondego recebeu qualquer coisa como 32, em 16 de fevereiro de 2017, recebeu $32.500. E depois, subsequente, CTA tentou fazer aprovar esta questão do contrato e não sei o quê, que foi aprovado, uma proposta de construção das tais casas dos empresários, etc. E resultaram em muitos documentos que a própria construtora do Mondego fez, como faturas de 1 de 2017, de 3 de 2017, de 2 de 2017. Assim, pronto, foram emitidas algumas faturas muito antes de o contrato ser celebrado.
minha pergunta é como é que uma instituição como o CTA fez pagamentos, não é? Sim. Sem haver um contrato. Não será o princípio de boa-fé? Pronto, aí está. É o princípio de boa-fé, tudo bem. E por que não se resolve este problema com o princípio de boa-fé? Depois fomos ver, eu estive a ver a questão da percentagem dos valores que são cobrados em relação à falta de... o incumprimento, né? Sim. Do contrato. Era 25%. A lei não permite isso. 25% de taxa. O máximo é 2,5%. Sim. 25%, isso é mais que um agiota. O senhor devia estar preso. Está a perceber? Então, 25% estar... Ou então, suprimiram ali a vírgula. Era 2,5%. E a gente não percebe. Chegaram a ter estes montantes. É que não é possível, pela lei, ter uma multa, uma taxa de multa de 25%, é 2,5%. Isto está contra a lei. Sim. Eu acho que, independentemente de como a coisa está, e ainda por cima, houve negociações de boa-fé, como diz o Mário, em que até houve pagamentos, por exemplo, de um acordo para se pagar 500 mil meticais mês, para poder liquidar a fatura de 12 milhões e meio, se não me engano, 12 milhões. Pagou-se os 500 mil meticais a primeira tranche, mas depois a consultora do Mondego não quis aceitar este acordo, baseado na questão dos 25% que chegou a estes montantes. Sim. E neste momento eu acho que ainda há formas de poder haver uma negociação, tanto do CTA, porque o próprio contrato tem muitas fragilidades. Se se encontrar estas fragilidades, pode-se de alguma forma reverter essa situação. Portanto, este processo é um processo que desencadeou de uma forma, digamos, torta. Okay. E hoje é um pouquinho difícil para se endireitar. E daí é que o processo está neste coisa e o CTA recorreu e vamos ver em que porto chega este assunto. Mas espero que este assunto chegue a um bom porto e que as partes negociem, acima de tudo, porque são da mesma família. Este senhor da construção do Mondego fez parte da direção passada. E é membro. Agora só é membro, não é? Da agremiação. De uma confederação, confederação de empreiteiros. Okay. Portanto, são todos da mesma família e eu acho que... e acima de tudo, ele está a fazer isto, mas ainda não entregou a casa de Inhambane. Ele está a cobrar estes valores exorbitantes. Sem antes entregar a casa. Além do processo conturbado da casa de Gaza. Sim. Houve um processo conturbado para poder se entregar a casa de Gaza. Até hoje, que estamos aqui a falar, Inhambane não foi entregue. Mas está aí uma fatura astronómica para ser paga. Então, é caso de dizer que há alguma coisa por baixo do pano que a gente não sabe. Não sabe, é verdade. Agora, indo ao ponto concreto, e é muito delicado, primeiro, por que só hoje é que existe esta provocação? Nós não podemos olhar, sabe, essas questões políticas, muitas das vezes a gente acha que são movidas por questões profissionais, por comprometimento, etc. Acabamos por mais tarde ver que existem muitas coisas que são provocadas com um propósito a olhar para o futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Houve uma provocação na questão desta questão do Presidente da República não poder exercer uma outra atividade, não é? Privada, etc. Mas nós já estamos neste processo a enveredar por este caminho e não quero acreditar, concordo com o Gerson que nós estamos a produzir muito, não estamos a produzir conhecimento, estamos a produzir muitos conhecedores. Isto é que é a verdade. Okay. Temos algumas pessoas que têm conhecimento, mas muitas outras são conhecedoras. Estás a rir? Então, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo na altura em que já se atropelava esta questão da Constituição da República, depois de 94, né? Já se podia levantar este assunto da questão em que o Presidente da República não podia, efetivamente, acumular
o cargo do presidente, por exemplo, estamos a falar neste caso concreto, presidente do partido que está no poder, porque isto acaba por empoderar mais ainda o próprio presidente da República, que tem um controle da máquina toda, não é? Sim. Mas a Constituição da República também, independentemente de ser presidente da República ou não, a Constituição da República dá poderes ao presidente da República, sem ser, digamos, presidente de um partido. Tem os seus poderes, estão lá vincados, esses poderes até são questionados. Entanto, como só sendo presidente da República. Não é porque é o presidente do partido que tem esse poder todo, não. Pode-se dizer que houve um forcing, se calhar, para provar que seja assim, etc. Isso é outra coisa. Mas os poderes do presidente da República estão na Constituição da República. Sim. Independentemente se tu és presidente do partido, ou de um partido ou não, os poderes do presidente da República estão lá. Não é? Soberania, comandante em chefe, tudo aquilo que o presidente News hoje é, e a gente questiona, estão lá na Constituição da República e foram discutidos e aprovados por todos os partidos envolvidos, não é só a Frelimo. Agora, o que tu me perguntas e questionas, e acima de tudo por causa desta questão do Raul Xongol, não é? Este juiz, eu fiz aqui a minha cábula como procurador. Eu já não posso vir aqui falar só sem procurar saber das coisas. Primeiro, acabamos por incorrer em alguns... É legítima queixa, em que, e nós dentro do partido também já está-se a discutir isso, nessa questão de presidente da República acumular também o cargo de presidente do partido. Se calhar há de haver uma revolução no partido Frelimo, a gente não sabe, em que essa figura de presidente do partido vai morrer e só fica de secretário-geral. Estou a fazer aqui uma antevisão, mas pelas discussões que a gente vem tendo em grupos do WhatsApp, etc., já se questiona esta questão em que não haja isto. Agora, que implicações tem esta queixa contra o presidente Nussi, não é? Por parte do procurador? Não é? Internamente, nós vai ter uma implicação muito grande, porque vai criar uma instabilidade, não é? E já está a criar tudo que o Gerson levantou aqui, acaba de alguma forma levar-nos para este caminho, porque como está o cenário político moçambicano em cima de barris de pólvora, não me espanta muito que comecem a explodir alguns barris para depois acabar por ser um bom geral. E depois o que pode, eu estava a começar com o raciocínio no sentido de que esta questão do procurador, nós possamos estar a dizer que o procurador tem as coisas no lugar para fazer isto, etc. Mas também temos que perceber as implicações que estão e os acordos que estão debaixo da mesa, não é? Estas provocações que o procurador e mais 13 pessoas, né? São 13 se não me engano, sim. Deram a cara, podem ter implicações, podem estar, digamos, conotadas por partidos políticos, primeiro, até pelo partido no poder, que tanto aqui se questiona. Ninguém me diz que não. Mas, no entanto, nós temos que perceber que estas queixas todas que foram apresentadas pelo Raul Xongol, procurador Raul Xongol, ele e o grupo que ele acredito que ele lidera, que deu a cara, falou, eu acredito que ele estudou o suficiente para não fazer acusações vãs. Devia trazer aqui a público estas provas concretas para se poder, digamos, para sustentar estas queixas. Esta queixa ou estas queixas que ele fez ao Conselho Constitucional, não é? Agora, isso vai ter uma implicação muito grande, vai haver uma discussão mesmo interna dentro do Partido Frelimo, vai criar divisões e se calhar vai haver necessidade de haver um apoio popular para esta questão, não é? Agora, indo por aquilo que é o impacto legal, tem que haver investigação, o Conselho Constitucional tem que investigar esta questão a fundo, não é? E é lógico, já houve uma queixa, vai desencadear
em uma investigação. E depois temos que perceber o que precedentes legais isto vai abrir. Que repercussões internacionais esta questão pode ter. Porque nós temos que olhar num cômputo geral e perceber, temos relações diplomáticas e, de certa forma, este tipo de ação pode constranger essas relações diplomáticas. Os investimentos estrangeiros também podem, de alguma forma, ficar condicionados com esta questão. De que forma? Porque cria uma desconfiança, um descrédito. Não sei se está a perceber. Sim. Não é? Agora, fazendo uma investigação rigorosa. Só para terminar o caminho. Fazendo uma investigação rigorosa esta questão, não é? Nós temos que primeiro também procurar saber o histórico deste procurador, não é? De alguma forma também procurei saber. Qual é o histórico? Não vem ao caso, isto aqui, não vamos pôr aqui o procurador, mas o que estou a dizer, assim, estou a lançar pontos para quem está nos assistir, para nós percebermos a natureza, o que motiva esta questão, esta queixa, não é? Ou liderar um movimento como este, não é? Temos que procurar saber o histórico do próprio procurador. Depois, temos que perceber também os impactos potenciais e de mitigação que isto pode criar, consequências imediatas que isto pode criar. Tu não gostas de deixar as pessoas falar, mas tempo, nós Camilo. somos poucas, somos dois só hoje. A gestão do tempo. Sim, mas somos dois hoje. Sim, mas temos que perceber também, temos que fazer uma avaliação das consequências imediatas desta ação para Moçambique, porque nós não podemos pensar que as motivações individuais ou de um grupo de pessoas respondem àquilo que é Moçambique num todo, não é? Certo. Então, de alguma forma, nós temos que marcar, tem que se marcar uma posição em relação a esta situação toda, não é? Primeiro temos que ser neutros, não é? E perceber até que ponto isto vai, porque o que interessa, efetivamente, é que o nosso país acabe por não ter, segundo aquilo que foram as queixas do procurador, este excesso de poder acaba por desencadear muitas coisas no sistema governativo do país, desde corrupção, contratos mal feitos, etc. Uma série de coisas que ele alega ali, não é? Que alega e acusa o presidente de estar implicado em muitas coisas. Então eu acho que mesmo nós temos que, de alguma forma, enquanto não haver um posicionamento constitucional, nós temos que nos manter neutros nesta questão, não é? Apesar de eu representar o Partido Frelimo, não é? Eu acho que estas alegações ao presidente Inhosse são graves, não é? E é importante que nós contextualizamos politicamente as motivações que estão por trás destas queixas, como eu disse, não é? Nós temos que perceber que mesmo o próprio Partido Frelimo, independentemente de tudo que vem à tona, o Partido Frelimo tem enviridado muitos esforços, grandes esforços, para que se livre de muitas acusações que vêm ou que pesam ao Partido Frelimo. Porque qualquer coisa que aconteça no nosso país, todo o dedo é apontado para o Partido Frelimo. Não é? Então, o que eu acho é que neste momento, independentemente de tudo que isto está a acontecer, o governo tem que estar focado naquilo que se propôs a fazer nestes 5 anos, não é? E não se deixar abalar por este tipo de questão, não é? E quanto a essa questão de alegações de corrupção, não é, contra o presidente Inhosse, nós temos que, não digo enquanto não houver provas, etc., não é? Tem que haver maior transparência para a responsabilidade desta questão. Eu acho que as acusações até então não podemos ignorar, mas a ser verdade e que se prove efetivamente isso, tem que haver responsabilização. Obrigado. Gerson, eu vou para si. Mesmo relativamente a este caso, provavelmente deixemos as possíveis motivações do próprio procurador e vamos olhar provavelmente nas questões da legalidade. Daqui uma análise superficial, fica a ideia de que
a uma ilegalidade, só por vista refiro uma questão de exercer um cargo numa instituição privada. A legitimidade desta queixa, desta petição. Outra questão. Como é que analisa essa questão? Acredita que possa haver vontade de se seguir este caso na perspectiva de poder aclarar-se, numa perspectiva de que não se infligir a lei, ou o que se pode fazer é mesmo uma revogação parcial, numa perspectiva de retirar esse artigo, porque há este debate sobre o Presidente da Frelimo, o Presidente da República, que este fica sem um poder, fica esvaziado sob o ponto de vista partidário. Quer dizer, há este debate. A sua análise. Bem, antes de responder essa questão, eu gostaria de suprir algumas dúvidas que acredito que sejam propositadas, não sei, dos comentários do colega Camilo, com muito respeito. Eu queria lembrar ao colega Camilo, independentemente da posição que for a tomar, nós temos que olhar para o Moçambique como o país dos moçambicanos e não como país de algum partido, seja ele qual for. Queria só lembrar, o procurador Xongola, ele ingressou na magistratura em 2016. Ele foi estudante da Universidade Eduardo Mondlane. Ele, tudo indica que tenha nascido na zona de Xamanculo. Só para começar, feitos, ele já foi violentado pela PRM quando tentou defender os seus vizinhos. Ele esteve a trabalhar em Mocovola durante 5 anos e depois veio para cá. Agora parece que se encontra no exercício das suas funções na Procuradoria de Camavota, na 3ª secção, só para lhe clarificar. Portanto, é um procurador atípico para o que nós estamos habituados a ver neste país. É um procurador que obedece à lei, obedece à sua consciência e sai em defesa dos direitos humanos. Portanto, eu queria só lembrar o colega, vi que deu muitos rodeios, muitas voltas, mas é muito normal, né? Não pode assumir nenhuma posição publicamente, sob pena de ter algumas represálias, se calhar, na organização que faz parte. Mas, no entanto, eu só queria clarificar que o procurador Xongola, até então, ele tem se mostrado como defensor dos direitos humanos, tem se mostrado como defensor da legalidade. Sim. E, acima de tudo, ele está a exercer, não só na qualidade de procurador, que é guardião da legalidade, mas também na qualidade de moçambicano, porque é cidadão. Sim. Portanto, eu volto a retirar, mais uma vez, os meus parabéns, porque são dessas pessoas que Moçambique precisa de ter na administração, sobretudo da justiça, que saibam separar assuntos partidários e assuntos do Estado. Mas indo para a questão que me coloca bem, tudo tem um começo. Sim. Eu acredito na revolução. Não, eu não sou revolucionário. Sim. Eu sou reformista. Sim. Eu acredito na reforma do nosso Estado. Sim. E por algum lugar nós temos que começar. Sim. Nós antes fomos educados, pelo menos de 77 até 2018, que tínhamos alguém que lutava pelos direitos do povo oprimido, que era o Jacama. Sim. De 2018 para cá, nós andamos como nação, andamos à deriva, porque hoje estão-se a emergir novos líderes. Sim. Então, são feitos. A própria sociedade tem disso. Ela produz líderes, produz criminosos, produz juristas, jornalistas, e, enfim, é o processo normal. Então, eu acredito que seja um começo, ainda que pode não produzir os efeitos desejados. Mas também há uma coisa que muita gente não está a perceber. Sim. O procurador que aparece a dar as caras é uma pessoa assim na vertical, mas ele, se calhar, ele tem um apoio. Não sabemos até que ponto ele tenha um suporte de base. É verdade. Apoio, que apoio está a referir? Para ele ter tido essa iniciativa... Apoio social, apoio social, pode ter apoio, não sei, da magistratura do Ministério Público. Nós não sabemos ainda até que ponto, quais foram as motivações que o levaram. Mas a verdade é que eu vejo ele a cumprir uma das suas obrigações. Não está a fazer nada extraordinário. Sim. Ele está a fazer o que os outros procuradores, sobretudo a Procuradora-Geral da República, deveria ter feito. Portanto, é uma das atribuições e competências, mas aí eu volto sempre a estaca zero. Nós, às vezes, tiramos pedra para os nossos procuradores, os nossos juízes e apontamos dedo, mas não nos esquecemos de um detalhe. Em Moçambique não existe separação de poderes. Existe uma separação aparente, porque enquanto nós tivermos
um procurador da República, que é o guardião da legalidade, a ser indicado por confiança política, Sim. e por sua vez, quem o indica, para além de ser presidente de um partido, é o presidente do país, eu fico sempre naquela questão do fundo. Se efetivamente a Procuradora-Geral da República foi indicada pelo camarada presidente do país ou se foi indicado pelo presidente da República. Essa é a grande questão do fundo. Por quê? Porque não existe uma separação clara entre partido, poder, presidente do partido e o presidente da República. Mas aí vem uma voz da sociedade, como moçambicano, o procurador, que tem mais 13 pessoas que tiveram a iniciativa que nós, os outros 30 milhões, não tivemos. Portanto, são desses casos. Por tudo, nós na vida temos que ter o início, o começo de alguma coisa. E está aí a começar. Agora, se vai produzir efeitos ou não, eu quero acreditar que sim, porque hoje, se formos a prestar atenção, mesmo a própria Frelimo hoje, nem todos comungam com a atual liderança. Sim. Portanto, a própria Frelimo hoje já aparecem vozes a contrariar ou a tentar fazer uma correção das pessoas que tentam de todo custo ainda buscarem coisas erradas. Não me lembro do nome, mas já apareceu várias vezes a fazer live. Artemisa Magai de Gaza. Foi uma das pessoas que levantou contra o atual presidente da CTA, que afinal de contas não demorou tanto para o povo moçambicano ter a certeza do tal comportamento atípico que ele tem. Afinal de contas, nós temos que começar a perceber Moçambique. Eu tenho dito às pessoas, eu volto a dizer, que nós devemos lutar pelo nosso país, independentemente das forças partidárias que nós estivermos filiados. Então, eu queria incentivar, dentro dos limites da lei, as pessoas, as instituições públicas são para isto, não é para usarem para agradecerem lugares do partido. Ou seja, parece que essas instituições públicas, algumas, são usadas para agradecimento dos feitos de algum camarada que exerce num partido. Então, usam o Estado para albergar ou trazer à tona o quanto o camarada Y, o camarada X, teve os seus feitos e por isso mereceu o lugar Y. Nós temos que começar a consensualizar Estado, partido. Por quê? Só para terminar, nós temos um problema que muita gente não está a perceber. A Frelimo, enquanto estiver no poder, está tudo muito bem. Sim. Mas de uma noite para o dia, ou da noite para o dia, imaginemos que se a Frelimo passe para a oposição. Vamos perceber que mesmo o próximo partido que for a entrar para a máquina do Estado vai usar das mesmas instituições para perseguir o partido ou alguns que fizeram parte do governo cessante. Então, o que nós estamos a fazer? Essas instituições, a Procuradoria-Geral da República, os tribunais, não são instituições partidárias, são instituições para trabalhar para o povo moçambicano, ou melhor, deveriam trabalhar para o povo moçambicano. São nossas como povo moçambicano, não pertencem a nenhum partido. Parece que há uma tendência clara dos políticos, alguns políticos, instrumentalizar as nossas instituições. E isso deve acabar. Como é que isso vai reduzindo ou separando partido, Estado? Só assim é que nós iremos ter uma justiça isenta dos políticos. Obrigado, Gerson da Silva. Vamos partir para o nosso segundo ponto, relativamente àquilo que é a crítica que está sendo feita pela Renamo relativamente à questão do encontro de Daniel Chapo, candidato da Frelimo, e Marcelo Rebelo de Sousa. Mas eu posso falar ainda um pouquinho sobre o que estamos aqui a falar. Sim, mas tem que ser muito sintético porque esgotou o seu tempo relativamente a este tema. Ok, eu acho que até olhando agora para a perspectiva de Moçambique no seu todo, não olhando para aquilo que é partido, nós temos que ver que esta provocação, vou usar este termo, provocação, do procurador Raul Chongola, também pode desencadear para aquilo que é, digamos, uma evolução para a democracia em Moçambique. Porque se a gente questiona este poder excessivo do Presidente da República, de alguma forma, se isto for para frente, se estes poderes forem diminuídos, acaba por, de alguma forma, fortalecer aquilo que nós vimos debatendo ao longo deste tempo todo, acaba por fortalecer as instituições
pelo qual o Presidente da República, aquilo que o Gerson esteve aqui a falar, que o Presidente da República, se calhar, possa ter alguma influência, no sentido de que ele é que nomeia, por exemplo, os juízes, etc., acaba por fortalecer isto, mesmo até o Parlamento. Então, há uma necessidade para que a gente siga por este caminho, para que as instituições sejam mais robustas, sejam mais transparentes e, acima de tudo, independentes, que haja esta descentralização de poderes, não é? Em que o Gerson questionou a figura da Procuradora-Geral da República, que podia estar a levantar este questionamento, em que figuras como uma Procuradora-Geral da República tenha a sua autoridade, tenha, acima de tudo, e eu também concordo com isto, uma polícia sob a sua tutela para fazer as investigações, etc. E, acima de tudo, também temos que chamar a esta discussão a sociedade civil. Não é? Só para terminar. Aqui é difícil, nós tentamos criar um coisa. Temos que chamar a questão, a sociedade civil para estar dentro desta, para participar, tem que ser mais participativa em assuntos políticos, principalmente assuntos políticos, porque isto vai acabar ou vai desencadear para uma estabilidade e também para um desenvolvimento de Moçambique, não é? Certo. Nós temos que olhar como Moçambique também, olhar para o aprendizado de países que passaram por processos como o nosso, porque esta questão da democracia não é uma questão esgotada. Temos que olhar para aquilo que os outros países, quais foram os caminhos que os outros países enveredaram para poder ultrapassar problemas como estes que estão aqui a ser levantados hoje neste programa, não é? Eu acho que Moçambique está num bom caminho para poder consolidar esta questão da democracia, independentemente destes problemas. Estes problemas todos que nós vemos acompanhando servem para consolidar esta questão da democracia. Então, portanto, eu acho que sim, é importante que a sociedade civil traga esta discussão aqui para poder, de alguma forma, chamar a atenção à própria governação do nosso país e, acima de tudo, que as instituições que se dizem ou se sintam enfraquecidas reclamem o fortalecimento delas mesmas. Obrigado. Vamos o que esta petição pode ditar. Na verdade, caberá ao Conselho Constitucional tomar uma posição relativamente a esta petição, que é da sua competência, verificar a questão da legalidade no país, e que se coloca que o Presidente da República tem tantos poderes, acumula tantos poderes, quase para a nomeação dos órgãos, dos dirigentes máximos deste país. Ele é que nomeia, e vamos seguimos um pouco, seguimos para o nível da Assembleia da República. O chefe da bancada, até onde eu sei, tem uma eleição que tem uma inclinação partidária, mas que também é da confiança dentro do partido, sendo uma pessoa que lidera o partido, pode se associar também a essa questão. Vamos olhar um pouco sobre essa questão de Daniel Chapo, que manteve um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, e candidato a Frelimo, neste seu périplo, e aqui há este pronunciamento de que o Marcelo Rebelo de Sousa diz que o candidato a Frelimo usou indevidamente a sua imagem, a Renamo critica esta situação, e Marcelo Rebelo de Sousa também disse que ele está aberto para receber qualquer candidato no país. A ver, vamos quem será o próximo candidato que vai estar com Marcelo Rebelo de Sousa para poder debruçar a volta daquilo que é sua candidatura. Camilo da Silva, como é que olha para essa questão? Este encontro é um encontro que o candidato da Frelimo teve com Marcelo Rebelo de Sousa, e que, segundo nos chega, e depois dessa crítica da Renamo, entende que houve uso indevido da sua imagem. Bom, eu acho que o candidato da Frelimo está a fazer o seu trabalho, está a se apresentar naqueles que são, digamos, parceiros do próprio partido Frelimo. Agora, a Renamo, como um outro partido
qualquer, também pode fazer o mesmo. Desde o momento que não atropele a lei. Não é? Agora, aproveitamento político. O que é aproveitamento político? Qual é usar a imagem de vida? O que é? Hoje, qualquer pessoa, qualquer simpatizante de qualquer coisa pode ir buscar as imagens nas redes sociais e produzir o material que quiser. Sim. Se de alguma forma existe uma propaganda em que o candidato da Frelimo esteja ligado, seja Marcelo Rebelo de Sousa ou a uma outra figura que consiga, digamos, alavancar aquilo que é o populismo do próprio candidato da Frelimo e que os outros partidos sintam-se incomodados. Eu acredito que a Frelimo, entanto como partido, não está a fazer isso, não está a fazer uma campanha, entanto como usar figuras para que o candidato tenha uma visibilidade nacional e internacional e que manipule a opinião pública, apesar de que na luta que se avizinha nesta questão da presidência da República, a gente tem que usar todas as armas possíveis. As estratégias de marketing político são de vária índole, até se o candidato de alguma forma pegasse numa formiga e metesse na boca, haviam de falar o que quer que seja, mas são estratégias políticas para poder, de alguma forma, buscar a simpatia daquilo do público-alvo para poder atingir os fins que vão ser depois do dia 9 de outubro. O que eu acho é que o que o candidato está a fazer hoje não é diferente do que todos os candidatos fizeram antes. O candidato do Partido Frelimo para a presidência da República de 9 de outubro está a fazer exatamente, ou até se calhar mais ou menos, porque os meios também escassam hoje, tudo tornou-se mais complicado para que se faça uma campanha de apresentação de candidatura do candidato às massas, por exemplo, foi o que ele fez em Moçambique, quase todo o país, foi apresentar aos membros do Partido Frelimo, tanto mais que houve questionamentos até porque que ele não se apresenta para as camadas que estão a sentir na pele as injustiças sociais e económicas, mas o que está a acontecer, se fizesse isso, havia de ser uma campanha. Se ele, por exemplo, se o candidato à presidência da República fosse ter com, por exemplo, professores, reunir-se com professores, isso era uma campanha. O que ele está a fazer é reunir-se com as bases da Frelimo. O que ele fez no país todo é reunir-se com as bases da Frelimo, apresentar-se às bases da Frelimo, olhar, colher sensibilidades para poder alimentar aquilo que é o seu manifesto. É isto que ele está a fazer, ou fez. Agora, está a arrancar para fora agora, para ir buscar apoios. Também o Partido Frelimo precisa de apoios, precisa de dinheiro para enfrentar aquilo que é a campanha política que se avizinha. E tem que ter apoios. PSD está ali, é um partido que é parceiro do Partido Frelimo, passou por África, andou por muitos países africanos, que são parceiros da Frelimo, para poderem apoiar, seja em dinheiro ou até em coisas, artigos, etc. Até para a produção de material de campanha, porque não há dinheiro para isso. E nós vimos que a Frelimo, nas eleições para as autarquias, teve algum problema, algumas dificuldades para ter material de propaganda. Então, por que nós não temos que ir buscar apoios para a produção de mais material, etc, etc? Então, é este trabalho que ele, como candidato, precisa de ter para poder segurar aquilo que é
que vai ser a sua campanha nos 45 dias que antecedem às eleições gerais. Camilo, uma forma muito rápida, há uma crítica que está sendo feita por parte de alguns membros da sociedade civil. Vou destacar aqui o professor Adriano Vunga, que critica esta forma da Frelimo, do procedimento do candidato da Frelimo, que sai para buscar apoio a nível internacional para um processo que diz respeito aos moçambicanos. A outra questão que é discutida, é debatida, é até que ponto separa-se o Estado e a Partido de Frelimo, tendo em conta que o Partido de Frelimo é que está a governar, e o Partido de Frelimo sim é que está a governar, e que essas relações ou esses encontros que estão a surgir, na maior parte das vezes, surgem a partir das ligações do Partido Frelimo, que é o presidente da República, mas que, acima de tudo, essas relações, parte delas, elas foram consolidadas no âmbito das relações bilaterais entre os países. E que entende-se que aqui há este aproveitamento de que o Danilo Chabe não pega telefone sozinho e ligar para Marcelo Berto Souza, que estou a chegar aí, vou me encontrar consigo, liga para MPLA, para João Lourenço, estou a ligar consigo. Há uma ideia de que quem faz isso é possivelmente seja o presidente da Frelimo, que é o presidente da República, vai lavrando a terra, o que se diz por aí. Como é que analisa esse debate? As pessoas podem dizer tudo o que quiserem, mas temos que perceber aquilo que é a história da Frelimo. A Frelimo já busca parceria internacional desde antes do início da luta de libertação nacional. E, acima de tudo, hoje, se formos a ver o que é a Frelimo é uma máquina estruturada, montada. Não é o presidente Nunes que faz chamadas. Existem órgãos do Partido Frelimo que têm esta função. Então não percebo como é que qual é a motivação do professor Vunga, que eu tenho maior respeito pelo trabalho que ele faz, que eu também podia questionar onde é que ele vai buscar também dinheiro, qual é a motivação, quem é que lhe paga para poder fazer esse trabalho todo, não é? Porque o professor Vunga também é um vendido, não é? Porque se não fosse um vendido e tivesse boas intenções não questionava a questão dos partidos políticos. O dinheiro todo que ele tem repartia pelos partidos políticos todos. Ou apostava no partido político que ele acha que é o mais competente, ideal para poder dirigir este país. Então, para mim, na minha questão, é que ele devia fazer o papel dele como sociedade civil. Tudo que ele trabalha, o que ele faz é importante, é bom para o crescimento do país. Agora, ele também não pode fazer-se de ignorante e pensar que o Partido Frelimo nasceu hoje. O Partido Frelimo já busca parcerias internacionais muito antes dele nascer. E eu também. Se a gente for a ver, o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique já era uma pessoa que tinha estudado, veio para Moçambique formado. Para se formar, como se formou Eduardo Mondlane, quanto tempo levou? Ele veio para dirigir Frelimo. Então é porque a Frelimo já se tinha organizado antes, mandou pessoas para fora, com parcerias. Essas parcerias são hoje postas em causa, se calhar estas e outras que são postas em causa, que formaram muitos daqueles que são nossos dirigentes. Houve a luta de libertação, veio a independência. Samora Machel, primeiro presidente da República Popular de Moçambique, então Popular de Moçambique, teve parcerias, falou-se de Graça Machel, o Gerson trouxe aqui Graça Machel. Houve parcerias, cimentou-se parcerias com Cuba, União Soviética, a Alemanha, etc., para formação de quadros moçambicanos. Essas parcerias são formadas por quê? Pelo governo. Por que não temos que pensar que foi a Frelimo, entanto, como Frente de Libertação, que aproveitou estes parceiros todos que estiveram com ele e tentaram formar e fizeram alianças de parceria para formar quadros nacionais. Houve entradas de professores, de pessoas com muito conhecimento para Moçambique, na altura, húngaros, alemães, polacos, uma série
russos, etc., vieram para Moçambique para nos ajudar. Isso não é fruto de uma parceria. Essa parceria foi feita como? Não é pela Frelimo. A Frelimo cimentou essas parcerias há muito tempo. Não percebo como é que hoje estamos aqui a questionar porque é que vai para Portugal. Presidente Samora Machel, independentemente de tudo, numa das primeiras entrevistas que ele teve, questionaram a relação que podiam ter com Portugal, por exemplo. Ele deixou bem claro que a luta dele era com o imperialismo português, não é? Sim. E hoje não temos imperialismo. Mantivemos laços estreitos aqui com Portugal ao longo desses anos todos, não é? Quem é que começou, quem é que veio fazer a evolução da Banca Nacional? Foram portugueses. Isso baseou-se com quem? Não foram com os acordos. Por que hoje temos que questionar por que a Frelimo vai para Portugal ou vai para Angola? É MPLA, é partido irmão. Todos aqueles, Agostinho Netos, etc., se nós formos recuar, são pessoas que estudaram, tiveram amizade com muitos daqueles nacionalistas moçambicanos. Obrigado. Vou para si, Gerson da Silva, a este debate, a questão que lhe coloco, até que ponto, na verdade, podemos, até esta questão, como separar e deixar isto de uma forma nítida para a sociedade moçambicana, que Daniel Chapo está a caminhar sozinho, não está a se apoderar da máquina administrativa pública. Daniel Chapo, podemos assumir que ele está a 1000 km por hora, comprovamente com outros candidatos, mas a narrativa que se constrói é de que Daniel Chapo está a usar fundos públicos para poder fazer campanha partidária, essas coisas todas. Daniel Chapo tem feito o perco pelos países para buscar parceria, e se isso se materializar, provavelmente estaríamos na Fórmula 1, a correr com Toyota Corolla, um a correr com Ferrari. Isso seria uma corrida, uma disparidade abismal. Mas como que analisa e como que podemos separar isso? Para dar à sociedade poder perceber que aqui é Frelimo, aqui é o Estado. Bem, antes de responder essa questão, nós temos que contextualizar alguns detalhes que eu acho relevantes Sim. para este debate. Primeiro, eu penso que a Renamo, na minha modesta opinião, está a arranjar algum tipo de refúgio para justificar a fraqueza da liderança que eles têm. E vendo esta oportunidade, estão-se a refugiar para tentar justificar alguma coisa que eles mesmos criaram até então. Eu vou já citar porquê. Sim. O Daniel Chapo já passou pelo menos por Zimbábue, Sim. já passou por Zâmbia, salvo erro, já esteve no Angola. em Angola, Malawi, e a Renamo não apareceu para submeter algum tipo de reclamação ou uma nota informativa. Sim. Estranhamente, quando vai a Portugal, o Daniel Chapo, a própria Renamo aparece e faz uma reclamação pública. Sim. É errado. Sim. Eu concordo que é errado, que estão a fazer algum tipo de reaproveitamento, mas também a Renamo não pode se justificar. Vamos já prestar atenção, o general Issoufo, ele esteve na campanha passada. Sim. Ele agora vai concorrer com o Daniel Chapo, que é, por menos, a sua primeira vez que entra para uma corrida presidencial. Sim. Sim. Agora, há um detalhe aqui que nós não podemos desassociar isso. Há questões em que a organização tem visibilidade, o próprio líder não tem visibilidade. Sim. Há casos em que existe visibilidade nos líderes e a organização não tem visibilidade. Sim. Então, nós estamos a notar que a Frelimo é uma máquina, querendo como não, Sim. e a Frelimo tem uma estrutura bem montada. Sim. O Daniel Chapo não tem visibilidade. Sim. Ele automaticamente está sendo arrastado pela Frelimo. Frelimo. A Renamo, nós sabemos que o presidente Issoufo leva muito a desejar. Não tem nenhum tipo de visibilidade e não transmite nenhum tipo de confiança ao seu eleitorado. No entanto, a própria Renamo tem visibilidade pela robustez que a Renamo foi, ou seja, os moçambicanos foram educados a ver uma Renamo robusta. E quando aparece o atual presidente da Renamo,
ele acaba ofuscando a imagem do próprio partido. Isto nós temos que dissociar. Agora, há uma coisa muito interessante no meio de tudo isso. Nós também não podemos fazer de conta que nós estamos a ver certas realidades. Neste país não existe nenhuma separação entre partido e Estado. Sim. Até porque confunde-se o Estado com o partido político. Porque eu não sei realmente se os lugares até chega-se a afirmar células partidárias no próprio Estado. Ou seja, para tu seres professor tens que ter o cartão da Frelimo. Para tu seres polícia tens que ter o cartão da Frelimo. Não existe uma linha de divisão entre essas duas organizações. O Estado pertence a nós, como moçambicanos, mas o partido pertence ao grupo do Camilo. Sim. Que somente diz respeito a assuntos dele. Agora, nós estivemos aqui a discutir no outro dia, quando nós temos esta situação, veja só como a Frelimo é. Colocaram o atual presidente, ou seja, o candidato à presidência, como secretário interino do Partido Frelimo. Automaticamente, ele é arrastado não na qualidade do presidente, do candidato, mas sim como interino do Partido Frelimo. Ou seja, como a figura é a mesma, esta confusão que a Frelimo cria na mente dos moçambicanos é propositada. Da mesma maneira que nós fomos a visitar as nomeações e as indicações, vamos perceber que os presidentes ou os procuradores, não sei se são eleitos na qualidade pelo presidente da República ou se são eleitos pelo camarada presidente do Partido Frelimo. Então, é a mesma confusão que a Frelimo gosta de criar a partir destes passeios que fazem usando meios do Estado. O problema do candidato da Frelimo viajar não é, eu acho que qualquer partido é livre. Quando começa o problema começa exatamente quando começam a usar os meios do próprio Estado moçambicano. O avião presidencial, que pelo menos o presidente da República tem usado, não é do Partido Frelimo, é do povo moçambicano. Ou seja, é dos moçambicanos, é do Estado. Sim. Agora, quando na comitiva o presidente da República faz uma visita no âmbito dos acordos bilaterais e depois arrasta o camarada presidente ou o camarada secretário-geral, Daniel Chapo, para esta comitiva, as pessoas ficam sem saber, ou seja, a Frelimo sabe o que está a fazer, Sim. mas quando o povo aparece para dar algum tipo de reclamação, aparecem sempre a manipular a opinião. Não, ele não está na qualidade do candidato, mas sim está na qualidade do secretário interino. Sim. Então logo ofusca essa penumbra que qualquer moçambicano distraído não consegue perceber. Sim. Agora, a Renamo também não pode ficar no silêncio, ou seja, ser seletivo na contestação. Sim. Porque se calhar a Renamo pode ter produzido algum tipo de ciúmes, sei lá, porque nós sabemos que durante 16 anos de luta de estabilização, a Renamo, o secretariado-geral da Renamo funcionava em Portugal. Se calhar a Renamo tem um acordo por baixo das mesas entre Portugal e, ou seja, alguns partidos, PSD, sei lá, com a própria Renamo, e a Renamo só se sente que estão a ofuscar a imagem. Quando o Daniel Chapo foi a Angola, foi recebido pelo João Lourenço, a Renamo não reclamou por quê? Quando foi a Zimbábue, não reclamou por quê? Os outros são países, outros não são presidentes, ou porque a Renamo está a avaliar que não há uma tonalidade, só para ter uma tonalidade de pele, porque o presidente de Portugal tem uma tonalidade de pele diferente dos outros e só é assim está a fazer campanha. Se calhar também a Renamo deve clarificar ao povo moçambicano qual é a dúvida que eles têm, porque não pode dois pesos uma medida. Quer dizer, o candidato da Frelimo, quando vai aos outros países, não fez nada. Mas quando vai a Portugal, já está a criar estas dúvidas, até o ponto de aparecer publicamente e enviar uma nota de repúblico na imprensa. Eu penso que se é para reclamar uma coisa errada. Não podemos, porque é uma coisa errada mínima, não vamos reclamar. Porque aquele país não. Nós temos que ser objetivos. São dessas coisas que depois a Renamo cai no descrédito e a sociedade fica a gozar com a cara deles e pensa que temos algo contra. Uma questão rápida. Já só curiosidade minha. Sim. O candidato da Frelimo, camarada Daniel Chapo, foi para Portugal com o avião presidencial? Não, citei um exemplo. Ok. Estava só a citar mas também um exemplo. para dizer que os encontros feitos pelo Daniel Chapo em Portugal não foi só com Marcelo Rebelo de Sousa. O Daniel Chapo também
esteve com outros dirigentes, até com o ex-primeiro-ministro. Mas é isso que eu estava a me referir. Eu só Obrigado. para terminar, eu estava a referir ao Camilo que o Daniel Chapo viajou para outros países. Teve Angola, teve no Zimbábue, parece Malawi também, salvo erro. E a Renamo não reclamou. Reclamou quando foi a Portugal. Só estava a frisar, citei a título de exemplo. Mas como muitas das vezes nós só percebemos o que queremos, né? Uma questão muito rápida, Gerson, relativamente a este assunto. Estamos a ver o Daniel Chapo a fazer o seu périplo pelo país e também no estrangeiro. E estamos a ver o Lutero Semango, não estamos a ver o Lutero Semango, nem o Suf Momad a mexer-se. Se estão a mexer-se, provavelmente a meter-se na clandestinidade. Até o Venâncio, que surgiu ontem como candidato da Assembleia da República, já fez algum périplo. Como é que olha de uma forma muito rápida esta, quer dizer, alguns não se entende qual é a estratégia. Não sei se é porque eles já são conhecidos, Daniel Chapo chegou ontem, então o Chapo pode fazer esse trabalho de estar a voar, a ser apresentado, ou eles, por facto de já serem já bastante conhecidos. Não é isto. O problema é que esses candidatos, a lei está clara, até 60 anos devem ir à reforma. Andam a forçar a barra. Estão cansados, em vez de dar espaço à juventude, ficam a tentar ombrear em pé de igualdade com jovens enquanto já não têm energia. Olha a idade do Daniel Chapo. Olha a idade do Venâncio Mondlane. Parece que um tem 47 anos, o Venâncio tem 50 anos. Sim. Olha a idade do Yusuf. Já esteve na guerra, 16 anos, nas matas, a dormir nos mosquitos e tudo. Né? E veja só o Lutero. Deviam estar em casa a cuidar de netos, dar espaço à juventude. Não tem background, não tem punho para a corrida eleitoral. E depois reclamam. Este é o primeiro aspecto. Não vão me dizer que não, porque não tem condição. Porque podem ser refugiados que não têm dinheiro. A RAM, por acaso, Sim. recebe dinheiro do Estado. Se recebe, e não é pouco dinheiro. Sim, não é pouco. Salvo erro, são 8 milhões que só o gabinete. Para fazer o quê? Sim. Para comprar capulanas e para comprar lenço, andar a passear? O Estado também é culpado disso. Porque o Estado gosta de ver candidatos fracos assim. Por quê? Por que vão reclamar? E o Venâncio, onde é que está? O Venâncio está pelo menos está a mostrar publicamente alguma ação pública, ou seja, mostrar alguma robustez. Onde é que anda o presidente do MDM, Lutero? A altura deles se mostrarem, estão escondidos. Quer dizer, fazem tudo de forma contrária. Então, é preciso também, primeiro devem arranjar candidatos dinâmicos que respondam ao contexto atual. O eleitorado, em 5 em 5 anos, entra um novo eleitorado para o sistema da administração eleitoral. Então, a sociedade é dinâmica. Não pensa que quando veja, eu sou general hoje. O general já passou. Nós estamos numa altura da intelectualidade e a Renamo está parado há 40 anos atrás. Obrigado. Antes de irmos ao nosso último tema, uma questão muito rápida. Camilo, de que forma nós podemos separar o secretário-geral da Frelimo interino e candidato da Frelimo? É que em algumas circunstâncias é difícil separar essas duas pessoas. De que forma o Chapo deve atuar para que não haja, no mínimo, esta pequena confusão? Mas por que nós tínhamos que separar essa questão? Primeiro, por que nós tínhamos que separar? Nós temos que perceber uma coisa, caro Nguenho. A Frelimo teve o infortúnio, vou usar esse termo se calhar, ou infelicidade, de que no Conselho Constitucional, não é? Conselho Constitucional, o nosso secretário-geral tenha-se, digamos, demitido. Sim. Frelimo está sem secretário-geral. Sim. Quem tinha que dirigir o partido Frelimo? Nós não íamos convocar um congresso para poder eleger um secretário-geral. É óbvio que, pela natureza ou pelas circunstâncias, e porque quem ia fazer, e não havia de haver dúvidas, hoje o Gerson nos estaria a perguntar por que o presidente Nilson anda com o candidato. Se nós tivéssemos um secretário-geral, era o secretário-geral que havia de estar a fazer o périplo com o candidato. Neste momento não temos secretário-geral. O secretário-geral está, pronto, temos um secretário-geral interino para poder fazer com que a gestão da máquina Frelimo, não é?
continuar a fazer gestão da macrofreguesia. No entanto, há uma figura que está associada ao governo de Moçambique, que é, por sinal, o presidente do partido, e que está a fazer a apresentação do candidato. Fez a apresentação a nível nacional, as bases do candidato. Não ia ser o candidato interino a apresentar o candidato, né? Porque é a mesma pessoa. Então, usou-se a figura do presidente do partido para fazer esse papel. Então, esta separação que o Gerson não consegue ver entre o presidente da República e o presidente do partido, só não quer ver em função daquilo que são as funções de cada um. Eu estou aqui a explicar que neste momento, quando se questionou por que o presidente da República é que estava a fazer, não é o presidente da República que estava a fazer aquilo, era o presidente do partido. Então é isto que nós não conseguimos ver e associamos porque é a mesma figura. Obrigado. Vamos ao nosso último ponto de uma forma muito rápida, relativamente a Ruanda e França, que vão construir uma central de energia solar em Cabo Delgado. É uma ação solidária. Temos aqui a Ruanda, que está em Cabo Delgado, e a França também, a mostrar-se solidário. Muito que se fala de França, muito se fala de Ruanda, que estes são quase o mesmo. Quer dizer, a presença de Ruanda aqui equipara essa presença, quer dizer, a França está por detrás de Ruanda. E aqui há essa parceria para construir uma central de energia. Como é que analisa isto de uma forma muito rápida, Gerson? Bem, primeiro eu acho que o Estado moçambicano está a perder o que nós chamaríamos de soberania. Nós sabemos de antemão que o nosso exército, a nossa moeda, a nossa bandeira, o hino nacional, são os nossos emblemas como nação. Estamos a perceber que dia após dia a Cabo Delgado está-se a tornar uma região independente, autónoma, por várias razões, quer pelas forças que lá estão a implantar o mal, quer porque o próprio Ruanda, que no final do mandato do presidente Nyusi, ainda manda, não sei qual é o acordo que assinou, ainda mandam 2.500 soldados num contexto. Recentemente fiquei a saber que inauguraram uma escola junto a uns dos distritos, a Chiuri, parece-me, não posso assim precisar. Ainda há um ano, parece, em Mocimo da Praia foi inaugurado um mercado em que a própria população, ou seja, vai lá, quem fixa o preço para aquisição do produto, dos mariscos, é a própria Ruanda. Então já está, de certa forma, a interferir no que nós chamaríamos de economia local. Ou seja, e hoje estamos a aparecer, quer dizer, hoje constroem a escola, ontem construíram um mercado, agora vão construir uma central. E esses acordos, como nunca são públicos, só nós ficamos a saber do que nos é dado para consumirmos como população. Amanhã vão dizer que não, por conta daquele acordo que ninguém sabe, vamos ter que desanexar Cabo Delgado. Um exemplo. Por quê? Porque os acordos são todos feitos de forma omissa. Quer dizer, as pessoas privatizaram este país, a figura do presidente deste país confunde-se com o rei, não passa por uma assembleia, faz o que é soberano. Então o resultado é este: andamos de pernas para o ar, não sabemos para onde vamos, de onde é que viemos, e cada um entra e faz o que bem entender. Então este é um dos acordos que vem afirmar mais uma vez que o Estado moçambicano está a perder, sei que não perdeu o controle de Cabo Delgado, e isto quer me parecer que tem intenções de um grupinho internamente. Obrigado, Camilo. Mesmo para fechar de uma forma muito rápida, olhando para estes empreendimentos que vão ser levantados em Cabo Delgado, Ruanda, fala-se muito de Ruanda, que tem feito construir uma escola para minimizar a questão do impacto da distância dos alunos, que algumas escolas foram destruídas pelos terroristas. Aparece mais essa nova de que, na verdade, há esta ideia de construir-se uma central solar, também visando mesmo atenuar os problemas dos nossos irmãos em Cabo Delgado. Bem, há esta ligação que vai se produzindo. Há quem, eu vi um texto a dia de um jornalista que
Daniel Chapo também já esteve em Ruanda, segundo a escrita desse jornalista internacional, e se a ser verdade, provavelmente também vai lá estreitando alguns laços com o presidente Paulo Kagame. A sua análise? Bom, ia se calhar começar mesmo por aí. Não sei qual é a natureza desta iniciativa, primeiro, né? E depois, é França ou é total? Não, Ruanda e França. Eu acho que li qualquer coisa sobre... Mas pronto, a questão é que, independentemente de que eu acho que é importante fazer isto, é para procurarmos saber a natureza deste evento, não é? Sim. Ou destes eventos. Sim. Primeiro o mercado, depois a escola, agora esta central, digamos, esta central de energia. Eu, se calhar, pularia numa primeira fase para não entrar em assuntos que eu não sei quais são, qual é a natureza, e nem sei como questionar porque que estas duas nações estão a fazer isto. Mas havia de olhar para aquilo que é o benefício que isto traz para aquela região. Não é? Mas podemos considerar uma ação de graça, quer dizer, uma solidariedade. Não há almoços grátis, primeiro, temos que perceber isso. Que não há almoços grátis. Por isso é que eu deixei em aberto a questão da natureza destes eventos. Então não quero entrar em pormenores para não especular, mas eu iria para aquilo que é benefício. Sim. O que é que isto traz para aquela zona do norte do país? É benéfico? Está a precisar de uma central de energia? Se sim, por que não? Agora, depois podemos questionar tudo o que o Gerson trouxe aqui, que é quanto é que vai custar esse almoço? Ou o que é que está por detrás para que tenha havido este evento? Mas, neste momento, eu tenho que olhar para aquilo que é Moçambique, para aquilo que é aquela zona. Será que esta central fortifica, beneficia, valoriza aquela zona do norte que até em algum momento esteve esquecida? Se sim, por que não? Hoje em dia, é aquilo que eu digo, sempre digo aqui nos programas, o que interessa neste momento é que o próximo presidente da República seja Daniel Chapo, ou seja, quem for e ganhar as eleições, que traga ou que tenha pulso suficiente de puxar todos os acordos, todos os contratos que estas multinacionais, estes países estão a fazer de alguma forma a exploração de recursos naturais, consiga ter a pujança de poder trazer todos a eles para a mesa e renegociar os contratos que beneficiem Moçambique de verdade. Porque só assim é que este presidente terá a capacidade de poder fazer face a tudo que é problema que nós fomos levantando nesta mesa. Tudo que é problema, tudo que a gente apontou o dedo aqui nesta mesa ao longo destes anos todos. Este Presidente da República tem que ter a capacidade de buscar, renegociar contratos, ir buscar mais dinheiro nesses contratos, ao invés de endividar cada vez mais o país, ou perpetuar por acordos que, digamos, criem dúvidas, não é? Omissos, acho que é. Exatamente, que criem dúvidas. Eu acho que a melhor forma de nós podermos conduzir este processo e ultrapassar estes desafios todos é efetivamente na renegociação, sentar à mesa e renegociar os contratos e os acordos que temos com todos aqueles que estão a fazer a exploração de recursos naturais. E, acima de tudo, haver responsabilização. E depois, temos que ser um país célere, muito, mas muito célere, na questão de segurança e de vigilância daqueles que estão a fazer essa exploração de recursos naturais, de forma, digamos, não oficial, de forma clandestina. Então, também temos que reforçar esta questão da segurança. Então, o próprio presidente, antes de fazer a aplicação daquilo que vai ser o seu manifesto, primeira coisa, a minha opinião, que devia fazer, para poder fazer face a tudo que é o desafio, mesmo até naquilo que é
o que traz no seu manifesto. É ter dinheiro. E esse dinheiro tem que sair daqui de dentro. Muito obrigado, Camilo da Silva, pela sua presença. Muito obrigado, Gerson da Silva, pela sua presença numa altura em que fala-se da saída da Samimi em Cabo Delgado. O Ministro da Defesa esteve na sexta-feira neste processo da retirada das forças em Cabo Delgado, mas em contrapartida a Tanzânia mostrou-se aberto. As forças tanzanianas estão abertas para poder continuar a apoiar a questão do terrorismo em Cabo Delgado. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais temas que marcam a atualidade nacional. A todos que nos acompanharam, uma feliz noite. Boa noite, até a próxima.